Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens, terceiro trimestre, lições da Escola Bíblica Dominical, da nossa CPAD, aqui pela CEADEB TV, pela Rádio Vox 105.9. Já quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, sua esposa, sua família, toda a diretoria da nossa CEADEB, essa equipe de excelência que tem sido uma bênção e tem ajudado o nosso pastor, o nosso líder, a presidir com sabedoria e graça a nossa convenção. Ora, você que não é inscrito ainda no nosso canal CEADEB TV, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, não só do comentário da lição bíblica de jovens, como também de adultos, que é comentada pelo meu amigo pastor Cleovaldo Batista, para que você possa ter uma aula mais bem elaborada, mais bem preparada, mais abençoada e edificante. Nossa lição de jovens, que será a lição de número 7, será aplicada dia 13 de agosto de 2023 em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus do nosso Brasil, esse Brasil bonito, abençoado, maravilhoso. E o tema geral desta lição, instruções sobre o comportamento na igreja. Esta lição é comentada pelo pastor Silas Queiroz, e tem como tema geral do trimestre: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Mas no dia 13 nós vamos abordar as instruções que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo no tocante ao comportamento na igreja. Tá certo? O nosso texto principal encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que Deus espera da sua igreja é que tenhamos o domínio próprio, que saibamos usufruir muito bem dos frutos do Espírito Santo. O resumo da nossa lição: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. Nós, como igreja, temos, Adonias, atendido aquilo que o Senhor espera? Temos sido coluna, firmeza da verdade? Ou nós estamos mais parecidos com o mundo do que com a igreja que o Senhor nos elegeu e nos constituiu para que fôssemos autênticos representantes dele nesta terra? Este é o resumo da nossa lição. E o texto bíblico da nossa lição encontra-se na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. Ele começa dizendo assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o texto bíblico que nós faremos a leitura em classe, né? E a nossa introdução, sugerida pelo comentarista pastor Silas Queiroz, refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado o evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema: manter a essencialidade bíblica
da pregação, é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Observem que as igrejas, de forma geral, estão, em alguns casos, fazendo com que o evangelho autêntico, seja substituído por um evangelho social. E há aqueles que utilizam a expressão politicamente correto. Eu estava ministrando aula a semana passada para os jovens lá da igreja e tem uma expressão que tem me deixado preocupado. E eu já vi alguns crentes utilizando ela. E a expressão é a seguinte: é melhor ter paz do que ter razão. Eu discordo desta frase. É melhor você ter a razão, principalmente se ela estiver fundamentada na palavra de Deus, se ela estiver abalizada, pautada pela palavra do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia é a bússola, a palavra inerrante e infalível de Deus para a vida do cristão. Que nós não venhamos a adotar esse evangelho social, ou político, ou moral, para poder viver em paz e harmonia com os homens. Não se esqueçam, nós fomos chamados para sermos luz. E a luz, em alguns momentos, incomoda. É difícil alguém querer dormir com a luz acesa. É impossível alguém andar no pecado e não ser incomodado pela luz do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira parte, o propósito de Paulo. A segunda parte, a igreja do Deus vivo. E a terceira parte, o mistério da piedade. Essa primeira parte, o propósito de Paulo, também está subdividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre uma palavra pessoal. O segundo subtópico sobre uma mudança de planos. Em alguns momentos, a vida do crente ela precisa ter uma mudança de planos, né? E o terceiro subtópico, mais se tardar. Vamos ver, então, o que é que nós temos de interessante nesta lição? E eu volto a repetir, a gente pontua alguns pontos que nós entendemos interessantes da lição, para que a gente possa comentar e para que, porventura, se você tiver uma dúvida, a gente possa esclarecer. O primeiro subtópico, uma palavra pessoal. Escrevo-te estas coisas. Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto. Como é sabido de todos, o apóstolo Paulo quase nunca escrevia de próprio punho as cartas, as epístolas. Quem fazia isto era o jovem obreiro Timóteo. Mas aqui, mostrando ou demonstrando a sua pessoalidade, a sua autoria, o apóstolo coloca: escrevo-te estas coisas, mostrando que, de fato, era ele que era o emissor desta carta. E ele acrescenta mais: esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque, ao que nós percebemos, o apóstolo Paulo entendia que a igreja de Éfeso estava sendo atacada pelos falsos pastores, pelos hereges, e o apóstolo Paulo, então, tem uma preocupação de, mais que depressa, ir visitar o jovem obreiro Timóteo para ajudá-lo na direção desta igreja, para ajudá-lo como ser um pastor efetivo, um bom pastor para os irmãos efésios. Ora, o apóstolo Paulo utilizava-se, como eu disse a princípio, do jovem Timóteo para escrever essas cartas, mas depois o próprio Timóteo vai apresentar Otécio para o apóstolo Paulo, que era um copista, um escriba, que tinha maior agilidade, e Timóteo entendia que ele ajudaria o apóstolo Paulo a escrever mais depressa as suas cartas, com mais agilidade, com mais rapidez. E eu louvo a Deus que o apóstolo Paulo se utilizava de todos os meios que ele tinha para que a palavra do Senhor fosse pregada.
Eu não sei se você, como líder, tem valorizado aqueles que estão à sua volta. Nenhum grande líder consegue fazer nada sozinho. Ele precisa estar bem servido de homens e mulheres que o ajudem. Você que é líder de jovens, tem levantado, tem preparado, tem treinado novos jovens que amanhã serão os novos líderes da igreja que você congrega? Você que é pastor, você que é obreiro, tem investido na vida dos jovens obreiros para que eles se desenvolvam? Tem aproveitado? Hoje em dia, os mais novos, os adolescentes, eles têm um domínio da tecnologia muito interessante. E talvez você, professor, possa utilizar esses recursos para que a sua aula fique melhor, para que a sua liderança fique uma liderança mais abrangente, uma melhor liderança para os jovens. E fica aqui a sugestão, porque o apóstolo Paulo se utilizava desses meios. Técio, então, ajudando o apóstolo Paulo na escrita dessas cartas, a gente percebe que, muito embora o Técio estivesse escrevendo, quem era o autor era o apóstolo Paulo. E isso fica muito claro aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3. O segundo subtópico fala sobre mudanças ou mudança de planos. No capítulo 4, versículo 13, Paulo deseja encontrar-se novamente com Timóteo. Porém, o apóstolo Paulo sabia que, além da dificuldade que teria para atender a todas as igrejas que ele estava inaugurando, também tinha a questão da perseguição. Aqueles que não gostavam, como o Demétrios, como o Blastinho de Dracma, homens que perseguiam o apóstolo Paulo a ponto de quererem tirar-lhe a vida. Mas observem que o apóstolo Paulo vai precisar mudar esses planos, porque o desejo era de ter logo com Timóteo, mas as circunstâncias da vida o impediu de que ele fosse mais ágil nesse retorno à igreja de Éfeso. Já escrevendo a Tito, tempos depois, Paulo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, cidade ainda mais distante de Éfeso. Como eu disse, o apóstolo Paulo não tinha só a igreja de Éfeso, ele tinha outras igrejas e ele precisava, então, dar suporte a todas essas igrejas. A igreja de Roma, a igreja de Corinto e por aí vai. Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que inclui sofrimentos e o próprio martírio. Quem foi chamado para fazer a obra não pode esquecer que nós que fomos chamados teremos que pagar um preço. Em muitos casos, a perseguição, em alguns momentos, o levante, em alguns momentos, algumas pessoas que não nos suportam, que nos difamam, que nos caluniam. Isso faz parte de todos aqueles que foram chamados. Isso faz parte da vida de todos aqueles que foram chamados para pregarem a palavra. Eu preciso vos lembrar que lá em Atos, no capítulo de número 1, quando fala sobre a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos que estavam reunidos, o texto diz que era para ser testemunha, e recebereis a virtude, o poder, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha, no grego, Adonias, dá a ideia de mártire. Isso mesmo, mártire. Observe que os apóstolos de Cristo, com exceção de Judas que se suicidou, e com exceção do apóstolo João, o apóstolo Amor, que morreu por idade, todos os demais foram martirizados. A vida cristã, ela exige que nós tenhamos coragem de abrir mão da nossa vida, do nosso eu, para viver a vida de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, o crente não pode esquecer que os planos que nós fazemos, muitas vezes não são os planos de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías que os caminhos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus são bem melhores do que os meus. Então creia que o plano de Deus para a tua vida é bom, é excelente. Apenas confia nele. Já no terceiro subtópico da primeira parte,
mas se tardar. Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Ele tinha um projeto, mas ele sabia que esse projeto poderia não ser concretizado no tempo planejado. Mas nós percebemos que o apóstolo Paulo era um homem extremamente organizado. Ele planejava. Tem crentes que querem fazer a obra do Senhor a toque de caixa. A reunião que é para ser no sábado à noite, ele marca na sexta. Um ensaio para os jovens, que deveria ser toda semana, ele não marca e quando vê a necessidade de marcar, já é em cima do horário para o culto começar. Planejamento é uma palavra eficaz na vida de todo jovem, na vida de todo obreiro, de todo professor de escola bíblica dominical. Planeje-se, organize-se. O apóstolo Paulo fez um planejamento, porém, esse planejamento precisou ser alterado não por uma condição sua, mas por condições adversas que o impediam de estar em Éfeso no momento certo. Porém, Paulo entrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Nós estamos vivendo a era da tecnologia e não podemos abrir mão desses benefícios que nós temos. Hoje a comunicação ficou fácil. Quem é que poderia imaginar, há 10 anos atrás, eu não vou muito longe, há 10 anos atrás, que era possível você se comunicar com alguém vendo a pessoa na palma da sua mão? Olha como a tecnologia avançou. Isso para nós tem sido uma bênção e nós podemos utilizar esses recursos para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, para testificar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Como é bom usufruir das redes sociais, dos meios de comunicação. Eu sou um homem que amo demais o sistema de comunicação. A rádio, por exemplo, eu fico encantado como alguém em outro lugar, às vezes do mundo, em outra cidade, consegue transmitir, e nós não podemos perder essa oportunidade de pregar a palavra, utilizar esses meios de comunicação. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ora, quando esses meios de comunicação são bem utilizados, eles são bênção. Porque nós conseguimos alcançar quem de fato está distante. Mas eu não posso esquecer que esse mesmo meio de comunicação, que pode ser uma bênção, pode ser também um desastre para a vida daqueles que não estão atentos e terminam se distraindo. Observem que as redes sociais, você entra, por exemplo, no YouTube, você entra no Instagram, ele está com algo que você gosta, mas de repente ele coloca algo que não tem nada a ver para te chamar a atenção. Então, esses são os meios que a tecnologia podem te atrapalhar. Mas a Igreja de Cristo, que está atenta, que está vigilante, ela vai utilizar de forma sábia esses meios de comunicação. Eu preciso acrescentar para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele lá em Atos, no capítulo 20, o versículo 25, ele diz que nenhum de vós vereis o meu rosto outra vez. Há uma certa discussão no meio teológico se de fato o apóstolo Paulo conseguiu retornar a Éfeso ou não, em virtude desse versículo de Atos, capítulo 20. Há quem diga que aqui Paulo estava profetizando que ele morreria antes de retornar a Éfeso. O que é interessante desse contexto? Que independente de ter voltado ou não, o apóstolo Paulo, ele se antecipou, ele mandou a carta orientando o jovem obreiro Timóteo e a igreja de Éfeso. Porque ao receber esta carta, alguém que talvez pense, que era algo específico para o jovem obreiro Timóteo, mas não era. Era para Timóteo, mas para a igreja de forma geral. Já o segundo tópico, ou a segunda parte da nossa lição, a igreja do Deus vivo, ela se subdivide em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, como convém andar. Aí nós vamos ter orientações de como deve ser a postura
do pastor, a postura do presbítero, do diácono, do líder de jovens, a postura do jovem, a postura daqueles que são servos do Senhor. O segundo subtópico, casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós vamos abordar nesse segundo tópico. E o terceiro tópico, o Deus vivo. Vejamos então, como convém andar? O primeiro subtópico da segunda parte da nossa lição. O ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso e a igreja atual. A recomendação do apóstolo Paulo serve tanto para a igreja de Éfeso, como para a nossa igreja dos dias odiernos. Isso mesmo, nós precisamos saber nos comportarmos como servos do Senhor. Não só porque nós somos crentes, mas além disso, saiba que o mundo cobra essa diferença. Talvez você já tenha passado por algo como eu já passei quando era mais novo, mas você não é crente, você está fazendo isso. Então, esse ensinamento do apóstolo Paulo, ele tinha o objetivo de alcançar o apóstolo ou o jovem obreiro Timóteo, mas a igreja de Éfeso de forma geral. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Quando o homem resolve se casar, em virtude dessa aliança que é feita, ele vai precisar abrir mão de de algo que ele geralmente gostava de fazer. Ele vai ter que abrir mão de alguns locais que ele gostava de frequentar. A mesma coisa são aqueles que passaram a fazer parte da família de Deus pela nova aliança. Nós fazemos parte da família de Deus, precisamos saber andar e nos comportar. Então, o primeiro subtópico, como convém andar. Já o segundo subtópico, a casa de Deus. O sentido aqui não é físico. A referência não é ao templo comum como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja. Talvez alguém não se recorde, mas a igreja, ela é uma organização, e como organização, ela precisa estar sujeita às leis terrenas, mas ela também é um organismo vivo, o corpo místico de Cristo. Esta igreja, ela é invisível, ela é intocável, ela é vencedora. Esta igreja, ela não tem placas. Esta igreja, ou este corpo místico, são aqueles que foram salvos, que foram alcançados pela palavra, foram aqueles que fizeram uma nova aliança. Então, aqui o apóstolo Paulo está chamando de casa de Deus, não se referindo ao espaço físico, mas sim aqueles que resolveram mudar de vida. Ora, Jesus, na edificação da sua igreja em Mateus 16, 18, ele usa o termo grego eclesia, formado de ek, para fora de, e klesis, chamado. Observe que a igreja, ela foi chamada do mundo natural, do mundo pecaminoso, para viver agora uma novidade em Cristo. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja correta, que anda diferente daquilo que os homens lá fora andam, que vive de forma diferente. Ora, o apóstolo Paulo usa 3 expressões para descrever a igreja, cada uma das quais ilustra um aspecto diferente dela. A primeira, casa ou família de Deus. Para que eu possa fazer parte desta casa, desta família, eu preciso fazer uma aliança. Eu preciso aceitar a Cristo como Salvador. E a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai e nós passamos a viver em irmandade com os nossos irmãos. O presbítero Adonias é meu irmão mediante a conversão em Cristo Jesus. Você é meu irmão, você é minha irmã, mediante a salvação. A partir do momento que nós confessamos, a partir do momento que nós abrimos mão de estar vivendo aquela proposta do mundo pecaminoso e fizemos uma aliança com Cristo,
nós passamos a fazer parte da família de Deus. E o apóstolo Paulo usa então essa expressão se referindo àqueles que estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de adorar, de glorificar, de ir para a igreja, meditar na palavra, falar com Ele. Como é bom, irmãos, estarmos no culto, orando, adorando, e o que é melhor, sendo respondidos pelo próprio Deus. Que maravilha! O apóstolo também usa a expressão a igreja do Deus vivo. Por que o apóstolo Paulo usa essa expressão a igreja do Deus vivo? Porque se ele está se referindo à igreja do Deus vivo, é porque existe o Deus morto. E a região da Grécia, eu preciso lembrar aos irmãos, era uma região muito idólatra. Assim como no Antigo Testamento, onde existiam algumas divindades, como Baal, como Azerá, Astarote, esses deuses e deusas, aqui também nós temos, nesse contexto, algumas divindades e que eram adoradas. Mas o apóstolo Paulo, ele utiliza a expressão a igreja do Deus vivo para falar daquela igreja onde o Deus verdadeiro morava no meio dela. Lembra-se lá de Êxodo capítulo 25, quando o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, faz para mim um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Lá no Antigo Testamento era o tabernáculo. No Novo Testamento nós temos a igreja. Esta igreja onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus cura, onde Deus liberta, onde Deus transforma. E por fim, ele utiliza e coluna e firmeza da verdade. A igreja de Cristo não deve só pregar a palavra. Ela deve, além de pregar a palavra de Deus, viver esta palavra. Alguns que abrem a boca para dizer essa expressão: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, essa expressão não é de Deus. Eu diria que nós devemos dizer: faz o que eu mando e faz o que eu faço. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, um jovem, Adonias, que já fez aliança, que já aceitou a Cristo como Salvador, a sua postura, o seu comportamento tem que ser exemplar. Afinal de contas, não basta só pregar a palavra, é preciso vivê-la. Quantas pessoas estão vivendo de aparência? Pregam que são dizimistas, mas não dizimam. Pregam que são ofertantes, mas não ofertam. Pregam que oram, mas não vivem a prática da oração. Pregam que gostam da leitura da Bíblia, mas dificilmente se vê lendo a Bíblia. Nós que somos a coluna e firmeza da verdade, precisamos não só pregar a palavra, mas vivê-la na sua integridade. Já o terceiro tópico da segunda parte, o Deus vivo. Observe que hoje, igualmente, a Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 20, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Eu não sei se os irmãos se lembram, e é bom até que o irmão dê uma lida nesse texto, mas nós temos aí alguns momentos diferentes. No primeiro momento, o apóstolo Paulo chega para a igreja ali representada, e eles não haviam ainda, e não conheciam ainda, não tinham ouvido falar ainda do batismo do Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo em águas. E o apóstolo Paulo, então, impõe a mão sobre eles, ora, e Deus batiza com o Espírito Santo, e além disso ainda distribui os dons espirituais, o dom da profecia, naquele momento, após o apóstolo Paulo pregar. Por quê? Porque Paulo estava pregando do Deus vivo, do Deus que faz. Eu preciso lembrar aos irmãos também que essa diferença estava muito nítida. Observe, irmãos, que os filhos de Seva, eles foram expulsar o demônio de alguém, porque existia lá um livro, que era um ritual de magia, onde eles costumavam ler, e eles entendiam que deveriam expulsar demônios. E quando eles vão fazer isso, a Bíblia nos registra que eles
foram espancados, saíram seminus, despidos, porque não sabiam o que fazer ou não conheciam a verdade de Cristo. E o texto diz, em nome do Deus de Paulo, eu vos conjuro-te. E o demônio, então, Saulo diz assim, ó, eu sei quem é Paulo, sei quem é o Deus que ele serve, mas vocês quem são? Ali fica nítido que, de fato, nós servimos a um Deus vivo, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que opera. Graças a Deus que aquilo que aconteceu ali fez com que aqueles homens abandonassem a velha prática da magia negra. E a história nos conta, a Bíblia nos registra, que eles pegaram todos os livros e foram para a praça pública e queimaram. Porque entenderam que, de fato, só um Deus, o Deus vivo, o Deus dos crentes, o Deus da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Deus que nós servimos. Esse é um Deus que é vivo e que age em favor do seu povo. Precisamos orar fervorosamente e dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui a prática de disciplinas espirituais. A fé cristã, irmãos, a fé cristã, ela não pode avançar se não tiver a prática da oração. Sem oração é impossível, Adonias, nós agradarmos a Deus. Precisamos orar. A oração é o meio pelo qual nós comunicamos com Deus. E eu lembro aos irmãos que já estudamos sobre esse tema, a oração é um diálogo. É através da oração que nós expressamos a Deus. Passamos para Ele as nossas necessidades, as nossas súplicas, o nosso clamor é através da oração. Sem a prática da oração, sem a prática de disciplinas espirituais, é impossível alguém atender ao que é exigido por Deus. Nós precisamos ter essa prática do jejum, da oração, precisamos ter a prática do devocional, da leitura da palavra, do momento que nós paramos para conversar com Deus. Se a igreja, de fato, voltar a esta prática, como a igreja primitiva, tenha certeza que as curas, que a ressurreição, que os livramentos, os milagres ocorrerão em maior número, porque a igreja está agindo de forma fervorosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final da segunda parte da nossa lição, mas nós queremos agora ir para o nosso break, né? E Adonias hoje tem um café, não tem? Glória a Deus, oh Deus maravilhoso. Então, nós vamos agora tomar aquele cafezinho abençoado, fabricado aqui, preparado pelo Adonias, tá bom? É a magra, Adonias, não é você não, né? Mas quem está preparando é Adonias. E eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para os irmãos que estão nos assistindo em toda a Bahia, os pastores, pastor José em Feira de Santana, pastor Esdras, pastor aí, co-pastor em Feira de Santana, segundo tesoureiro da Assembleia de Deus de Feira de Santana, trabalha com o pastor José. Quero mandar um alô para o pastor Eliabe, um abraço para todos os pastores aí, recebam o nosso abraço. Quero também, irmãos, mandar um grande abraço para o meu irmão pastor Heber, aí na cidade de Ambupe, para minha cunhada, nossa irmã Eliésia, Deus abençoe grandemente. Quero também mandar, maravilha, Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo, estão comentando a nossa lição, tá? E aproveita, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Ative o sininho para receber as notificações. Esse conteúdo da nossa lição e da nossa aula nós vamos estar disponibilizando lá, tá? Se você quiser, então nós vamos deixar o link para você baixar esse material se quiser usar na sua aula e na sua igreja, tá bom? E enquanto isso você pode lá beber sua água, tá? Beba sua água. Hoje foi café com leite, né, Adonias? Não teve nem um chocolatezinho, Jesus, meu Deus. Na próxima semana tem cappuccino. Tem cappuccino? Agora sim. A Três Coração tá deixando a gente na mão, né? Só Jesus.
Mas vamos lá. Nós vamos retornar para comentar a terceira e última parte da nossa lição. Fala sobre o mistério da piedade. Essa parte da lição está dividida em 4 subtópicos. O primeiro subtópico, coluna da verdade. O segundo subtópico é verdade libertadora. O terceiro subtópico, o conteúdo da mensagem. E o quarto subtópico, buscando o equilíbrio. Primeiro subtópico, coluna da verdade. Verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coluna é essa da verdade? Né? Que mistério é esse da piedade? É Cristo. Cristo, irmãos, é o melhor de Deus enviado para esta terra. Em Cristo estão escondidos todos os mistérios de Deus. Aleluias! Como é bom servir a este Deus. Ele não poupou o seu filho. Ele entregou esse filho para morrer por nós. Que bênção! Há uma música, Donias, que diz assim, ó, o melhor de Deus ainda está por vir. Não é verdade. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Foi Jesus Cristo que veio morrer pelos meus pecados, que veio morrer pelos teus pecados, para nos dar o livre acesso, o direito de morar no céu. Aleluias! Essa é a coluna da verdade, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. Aleluias! Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Escuta aqui, irmãos. Todo crente, ele precisa não só viver a ortodoxia, que é a doutrina correta, mas a ortopraxia, que é a postura correta. Ora, todo líder lá da igreja de Éfeso precisava ter a estrutura moral e espiritual. Quantas pessoas atrapalhadas no reino, compram não pagam, pegam emprestado e não devolvem, Adonias. Quantas pessoas que estão vivendo diferente daquilo que Deus espera. Você jovem, professor, obreiro, o Senhor espera que você seja diferente. Nós fomos chamados para viver essa diferença. E eu repito, o mundo cobra. Quem está ao nosso redor, que não é cristão, eles cobram e espera que tenhamos uma postura diferente. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Alguns pastores, a gente tem visto recentemente aí nas redes sociais, que pregam, que oram, alguns até cantam, mas no dia a dia estão participando de festas em boates. Alguns apresentam-se e aparentam-se com roupas que não condizem com a vida de um cristão. Alguns aparecem até em escândalos amorosos e sexuais. Precisamos ter cuidado, porque é um risco enorme de se tentar reduzir este evangelho a uma pregação de moral pública, que se prega uma coisa ao público, mas se vive outra entre 4 paredes. O segundo subtópico fala sobre a verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico, completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo e seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Ora, essa verdade libertadora só pode ser libertadora se de fato nós estivermos falando sobre Cristo, sobre a sua encarnação, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a vitória sobre a morte, sobre a sua glorificação, a ascensão ao céu. É isso que nós precisamos pregar. O que o mundo espera da igreja
É mais do que uma palavra de autoajuda. O que o mundo espera da igreja é uma palavra que confronte. Eu tenho ido aos presídios, aos cárceres aqui da nossa capital, e por incrível que pareça, a mensagem que eles querem ouvir lá não é uma mensagem que massageia o ego. É uma mensagem que confronta, que aponta, que mostra o erro. Por quê? Porque enquanto estiverem vivendo a mentira, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas graças a Deus que a mensagem de Cristo é libertadora, esta mensagem. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. Nós não temos que atacar as consequências do problema. Precisamos ir à causa deste problema. E era isso que Jesus fazia. No Novo Testamento, observe o que Jesus falou para os discípulos. Aquele que olhar para a mulher e desejá-la no seu coração já cometeu o pecado. Jesus está mostrando que não era só a questão de você se relacionar com ela, mas só em desejá-la. E é isso. Nós não podemos olhar a palavra de Deus para combater apenas as consequências do pecado. Precisamos ir na raiz, na causa. Esse deve ser o papel da igreja na ministração da palavra. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primeiramente coletivo, mas individual. Se nós tratarmos o indivíduo, nós conseguiremos atacar o coletivo. A questão toda hoje é que estamos invertendo o papel. Queremos atingir primeiro o coletivo para depois ir para o particular. Enquanto tivermos as pessoas individuais machucadas, feridas, doentes, a sociedade vai estar doente. Mas no momento em que nós tratarmos e alcançarmos essas pessoas nas suas individualidades, eu tenho certeza que tudo será melhor. A igreja será melhor, o trabalho será melhor, tudo vai fluir melhor. Precisamos atacar a causa e não as consequências. E só tem um meio para alcançarmos isto: a palavra de Deus, que é uma verdade libertadora. O terceiro subtópico da terceira e última parte da nossa lição, o conteúdo da mensagem. Há também um movimento de psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda, como a teologia do coaching. Que Deus guarde a nossa igreja. Quantas igrejas hoje valorizando os coaches, aqueles homens que chegam com palavras bonitas, palavras que não combatem o pecado, que não confrontam o erro, mas que olham e mostram apenas Deus como um Deus que é só amor. Mas a Bíblia nos registra que Deus, além de amor, ele é justiça. Então, cuidado. Cuidado você, jovem. Cuidado você, professor de jovem. Cuidado você, obreiro. Muito cuidado, porque essa teologia do coaching tem chegado também às nossas igrejas. Volta e meia a gente percebe, Adonias, igrejas que têm as paredes pintadas de preto, jogo de luzes, fumaças, alguém sentado no palco como se fosse uma estrela, uma luz, um holofote sobre aquela pessoa. Isso não é de Deus. Um ambiente escuro, por que será? Será que você está querendo esconder alguma coisa? Eu não vejo exemplo de Cristo fazendo isso na Bíblia. Eu vejo exemplo de Cristo brilhando para curar o cego de nascença, brilhando para entrar na casa de Zaqueu e restaurar Zaqueu e sua família. É esse o brilho que eu vejo da luz de Cristo. Cuidado com essa teologia do coaching. Mas eu preciso ter cuidado também no campo pentecostal, pois há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Por isso, rapidamente caem em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. O movimento pentecostal, irmãos, é uma bênção. Mas eu não posso esquecer que o neopentecostalismo, que no Brasil, por exemplo, começou a se difundir lá em idos de 1960, tem sido muito prejudicial.
Porque em dados momentos, a gente começa a copiar aquilo que é o neopentecostalismo, como água santa, vassoura ungida, sal grosso, óleo ungido, Adonias. Eu tenho visto pessoas que já foram da nossa igreja, pastores, saírem e irem para monte para dizer que vão orar pelo óleo e chegam e saem distribuindo óleo para a igreja. Isso é uma heresia. E vassoura para varrer? Meu Deus do céu. Sal grosso. Cuidado com essas atrações do movimento neopentecostal, porque eles não têm solidez bíblica, não têm respaldo doutrinário. E quem adota, geralmente, isso gera um descrédito. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. O nosso papel não é gerar frieza nem incredulidade. O nosso papel é o papel de gerador de vidas. Deus me chamou para gerar vida. Deus te chamou para gerar vida. Então, seja uma referência, seja um bom exemplo, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O quarto subtópico da terceira parte da nossa lição, buscando o equilíbrio. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. Devemos pregar a centralidade do Evangelho, que é Cristo, e estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contidos nas Escrituras. Paulo estava ensinando ao jovem obreiro Timóteo e à igreja de Éfeso como deveria andar. E isso baseado no equilíbrio. Um dos frutos do Espírito Santo é o temperamento. Nós temos que sermos temperados. Eu me preocupo quando eu vejo alguém querendo ser muito santo na igreja, porque ele me parece, Adonias, que deixa de ser sal para querer ser saleiro. E o saleiro não tem importância na casa, ao menos que seja para guardar o sal. Mas a dona de casa, quando está cozinhando que acaba o sal, Adonias, ela não pega o saleiro para botar na panela de pressão no feijão. Por quê? Porque o saleiro só teve o papel de guardar o sal. Mas o que é importante é o sal, é o que vai dar o sabor, é o que vai dar o tempero, é o que vai dar o gosto na comida, é o que vai conservar os alimentos. Nós fomos chamados para sermos sal, sal da terra e luz do mundo. Devemos pregar essa centralidade do Evangelho, que é Cristo, mas nós não podemos também deixar de estudar outros assuntos que estão contidos nas Escrituras. Além de falarmos de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, do poder, da libertação, da transformação mediante a pessoa de Jesus, eu também preciso entender que existem outros temas, como finanças, como não ser um glutão, como não andar como o mundo anda. Existem outros temas que são abordados na Bíblia que nós precisamos também dar ênfase, como ter uma boa saúde física, emocional, espiritual. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde e que possamos ter um equilíbrio, o bom comportamento, a temperança, o domínio próprio, que é o que se espera. Afinal de contas, o segredo para tudo é o equilíbrio. Deus não quer que você seja nem muito, nem tão pouco. Deus quer que você seja equilibrado no trato, na postura, no comportamento. Se assim o fizermos, nós seremos uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Finalizando, a conclusão: em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade. Que Cristo e seu Evangelho pleno nos dona. Tempos são difíceis, sim. Temos muito trabalho. Afinal, alguns fundamentos destruídos. Mas que o Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou, Ele nos ajudará a sermos cada vez mais importantes e cada vez mais equilibrados, estruturados pela palavra.
Chegamos ao final de mais um comentário da nossa lição, a lição de número 7, e queremos agradecer a Deus pela tua vida, por ter estado conosco até agora. O nosso desejo é que a tua aula seja uma bênção, que os teus alunos sejam edificados e que o nome do Senhor seja glorificado. Semana que vem estaremos de volta aqui pela CEADEB TV, pela Rádio Vox, para nós comentarmos a 8ª lição. Eu quero mandar um abraço para os meus irmãos e amigos de todo o interior e para o pessoal da Rádio Vox também, viu, Adonias? Isso mesmo, meu amigo Gesiel, meu amigo Valmir Júnior, meu amigo, o outro radialista, Adonias, como é que chama? Ai, Jesus. Ulisses Menezes, Deus abençoe, tá? Grande abraço. Semana que vem estamos aqui de volta pela Rádio Vox e pela CEADEB TV. Grande abraço, fiquem com Deus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.